e ser um homem espiritual, um homem de fé, e o testemunho da fé e não o testemunho das obras. E eu disse que, no final, ontem, algo bem pertinente, até relembrar isso, que o nosso trabalho precisa ser fruto da fé, mas nunca a nossa fé é fruto do nosso trabalho. O que nós vemos, na maioria das vezes, na nossa conduta cristã, é que nós trabalhamos para Deus com o resultado desse trabalho um pouco de fé. Ou seja, fazemos, e de repente precisamos de um pouco de fé, e aí porque fazemos, aí de repente a gente sempre, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu vou no culto, eu já jejuei, eu orei. Então você trabalha e espera que tenha fé quando necessário. Mas a verdade é que o trabalho precisa ser fruto da fé. Você tem fé e por isso você trabalha. Você tem fé como a primazia, você ouviu, produziu fé e você está perseguindo e produzindo a partir daquilo que Deus te falou. E aí sim as coisas vão acontecer. Eu ouvi, eu desenvolvo e aí as coisas vão acontecer. Porque existe uma outra máxima que as pessoas acreditam que Deus me falou, então não vou fazer nada. Fé não faço nada e Deus vai fazer tudo. Não, meu amigo, não é. Não. Fé sem obra é morta. O que eu disse ontem é que a obra precisa vir depois da fé, não antes, ok? Porque senão é obra carnal. E nós precisamos trabalhar como resultado da fé, porque você vai trabalhar em prol de uma palavra. Você vai construir em prol de uma palavra, como Noé construiu uma arca em prol de uma palavra. E aí, como Abraão foi em busca de uma terra em prol de uma palavra, como Josué conquistou a terra prometida em prol de uma palavra. Todos eles trabalharam, mas em prol de algo, em prol da fé. Então, nosso trabalho, nossa vida cristã precisa ser um trabalho que se desenvolve a partir da fé, ok? Não uma fé que se desenvolve a partir do trabalho. E quando você vai para a igreja e se depara com uma igreja religiosa, vai ser isso que vão te ensinar. A fé que se desenvolve a partir do trabalho. Faz para Deus, agrada a Deus, trabalha para Deus. E aí, quando você precisar, quem sabe, você vai ter um pouco de fé. Isso não funciona. Não funciona. E nós precisamos sempre começar a jornada pela fé. Deus falou, eu ouvi, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o que eu ouço me dá um destino, esse destino eu vou gastar minhas forças, energias, e eu vou até o final. E muitas das vezes, o que Deus me disse vai me custar tudo. Vai me custar muito trabalho. Vai me custar exatamente tudo. Te custou tudo, Leandro? Te custou tudo, Taylor? Tudo, pai. Para mim, me custou tudo. E vira e mexe, me custa tudo. Então, não quer dizer que você não tem trabalhos. Mas, na verdade, o trabalho que é fruto da fé é um bom trabalho. Este tem uma recompensa e um galardão. Agora, o trabalho que não é fruto da fé é um trabalho em vão. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente não trabalhar em vão. Não gaste as suas forças em vão. Quando você gasta, o ímpio gasta a sua força em vão. Trabalha para tentar ser feliz, para tentar buscar felicidade, de todas as formas, não consegue. Ele tenta com dinheiro, não consegue, tenta com drogas, não consegue, ele tenta com prazeres, não consegue. Chega uma hora que chegou no final e não conseguiu, porque trabalho em vão. Mas nós, que somos da fé, não trabalhamos em vão. Nós estamos trabalhando e vamos alcançar um bom galardão. E aqui na terra vamos desfrutar de coisas sobrenaturais. E por fim, na vida eterna, vamos ter nosso galardão e vamos viver pertinho do nosso cheiroso, dando um agarro nele a vida eterna inteira.
Ai, como eu amo esse Jesus, cara. Ele é demais. Amém? Ficou claro isso? É que ontem não deu tempo de eu explicar muito esse final. Aí eu falei, amanhã eu começo aqui explicando sobre isso aqui. Então, guarde isso. Faça com que o fruto do teu trabalho seja válido. Comece sempre pela fé. Quando é pela fé, vale tudo. Vale o fruto do teu penoso trabalho. Isaías vai profetizar: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Por que você se alegrará? E por que penoso trabalho? Porque tudo que parte da fé em obediência a Deus, ainda que penoso, o trabalho vai frutificar. Tudo que não parte da fé, ainda que seja aparentemente perfeito, no final não tem fruto nenhum. É uma figueira que só tem folha e no final vai ser maldito. Então, que nós possamos produzir frutos de fé. Amém? Verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira, ou de maneira, que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Uau! Esse texto, ele conclui, né, no verso 1, 2 e 3 de Hebreus 11, a visão teológica do escritor sobre a fé. A partir de sexta-feira, nós vamos entrar nas obras da fé, que eu acabei de falar, sobre obras de fé. E aí nós vamos falar um pouco sobre as obras da fé, que são mais importantes do que a teologia da fé. Até aqui eu estou destrinchando a teologia da fé, mas no final das contas, o que conta para Deus não é o quanto você sabe sobre a fé, é o quanto você vive fé. Então, a partir de sexta, nós vamos falar sobre as obras da fé, e vamos falar sobre os heróis da fé, e vamos aprender como nós desenvolvemos uma vida digna de agradar a Deus e de ser agradável a Deus no sentido de produzir a partir do céu para a terra. Mas hoje nós fechamos aqui, não tem, só nesse verso aqui, meu amigo, eu já dei no mínimo umas 10 escolas. Quem caminha comigo já deve ter ouvido eu falar Hebreus, capítulo 11, verso 3, assim, umas 1000 vezes, daí para mais. É normal eu estar pregando e falar, porque em Hebreus 11, 3 diz que o universo foi formado. Porque isso é um texto que me persegue, porque eu sou uma pessoa que vivo crendo no invisível a todo tempo. Na verdade, para mim, nós somos só reflexo do invisível. E isso não é difícil de entender, eu já expliquei esses dias para trás e explico de novo. Você não consegue me dar 1 quilo de alegria, você não consegue me dar 1 metro de amor, você não consegue me dar 2 centímetros de raiva, você não consegue me dar, vamos lá, você não consegue me dar 2 metros de amargura, você não consegue me dar 1 quilo de trauma, mas você mata por trauma, faz loucura por amor, faz. No final, nós somos resultado dos nossos sentimentos, sim ou não? Quando você pega uma pessoa que não tem, uma pessoa que sofreu uma morte cerebral, ela não tem mais os sentimentos, o corpo dela não recebe mais as mensagens do invisível, da energia, porque dentro o teu cérebro ele ainda é matéria, ok? Dentro do teu cérebro corre a energia que para o judeu e para mim também se chama alma, né? Que é a energia que liga os teus neurônios e que corre todas as informações invisíveis que te fazem andar, que te fazem viver, que te fazem ter sentido na vida. E na verdade, se você for parar, qual é o sentido da tua vida? É invisível. Você busca ser alegre. Para o José, a alegria é uma coisa, para o David é outra, para a Angélica é outra. Mas são coisas invisíveis que fazem a nossa vida visível ser real. E se, na verdade, mexe nesse invisível, muda tudo aqui no visível. Então, não é muito difícil de entender que o invisível é que manda no visível. E pelo invisível, você faz loucuras aqui no visível. Para nós que já existe, já dá para ver isso.
Agora, para mim, não existe essa parada do visível. Quem governa tudo é o invisível. Tudo. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas vamos entender essa premissa. Primeiro, para entender o que eu estou falando, tem que ter fé. Porque pela fé entendemos. Qual é o problema da ala reformada da igreja? Pastor, eu não sei nem o que é isso, nem quero saber. A ala reformada da igreja é uma ala que se formou pós-reforma e era até boa, mas agora viraram as polícias da fé. Então, eles resolveram entender que eles detêm a verdade absoluta. E que, se não for pelo crivo deles, tudo que eles não falar não é de Deus. Porém, na sua maioria maçante, eles são cessacionistas. O que é cessacionistas? Eles creem que os dons cessaram. Eles não creem que os dons do Espírito continuaram. Profecias, milagres, etc. Eles acreditam que cessaram e que acontece, mas de uma forma esporádica, muito de vez em quando. Eles até aceitam que acontece, mas quando é na vida deles. Quando é na vida dos outros, não pode acontecer. Mas a ala reformada da igreja, ela é um câncer, é um veneno que mata a fé. E por que mata? Porque tudo que é obra da fé e que necessita de fé para entender, eles querem entender com a razão. E não tem como. Meu amigo, é simples. Como que eu explico a conversão? Eu posso ficar aqui o resto da minha vida tentando explicar para quem me conhecia como eu me converti, eu não vou conseguir. Eu posso contar o testemunho, vai ficar forte, tem gente até que chora, mas na verdade, sempre vai ter aquele ar de desconfiança. Será que mudou mesmo? Eu conheci esse cara, eu sei o que ele fazia. Eu conhecia a mulher dele, eu sei quem ela era. Ah, não, eu não acredito. Eu não... Por quê? Porque a conversão em si já é fruto da fé. E só quem é da fé entende conversão. Estou mentindo? Para nós que somos da fé, se chegar um cara, o cara é satanista, que bebia o sangue do bode, matava, roubava, prostituía, e ele fala para você, tive um encontro com Jesus, eu mudei, eu fui salvo, você acredita, sim ou não? Mas fala para a sociedade, para ver se a sociedade acredita. E por que a sociedade não acredita? Porque ela não tem fé. E para entender isso, somente pela fé. Agora, se eu preciso de fé para entender a conversão, quanto dirá a jornada pós-conversão? Como que eu vou entender a vida de fé? Tem gente que tenta entender, por exemplo, a minha vida. Eu já tive várias vezes que deixar um monte de coisa. Eu já tive que sair de um trabalho que ganhava mais de 40 mil. Eu deixei o trabalho, fui para a igreja, deixei minha vida para a igreja. Aí construiu a igreja se solidificou, a igreja passou de 300 membros, a igreja ficou uma bênção, virou uma referência. Quando a igreja estava pronta, linda, maravilhosa, Deus vem e fala, agora deixa tudo. E vai para São Paulo. E eu estou aqui, e até agora ainda estou entendendo o que Deus quer. E aí tem gente que fala para mim, você é louco. Porque as pessoas querem entender as coisas pela razão. Como se eu me programasse para sair do serviço, porque a igreja talvez me daria algo melhor. E aí depois eu saísse da igreja, e aí eu viesse para São Paulo, porque São Paulo deve de ter algo aqui. Porque no mundo se faz essas matemáticas. Mas nós que somos da fé, nós não fazemos matemática, querido. Nós que somos da fé, nós cremos. E ainda que se o próximo passo for para perder, nós vamos ganhar em Cristo. Porque a fé não se explica, a fé se vive. Então não tente explicar para os outros as suas ações de fé, ninguém vai entender. Teus amigos não vão entender, tua família não vai entender. Na verdade, se você nunca foi taxado de louco, de maluco, de fanático, de sei lá, de tudo quanto é nome que se chama, você desconfie se você é crente de verdade.
Porque quando você começa uma jornada de fé, você vai ser totalmente chamado de louco a todo tempo. E muitas das vezes de louco, não só pelos de fora, muitas das vezes pelos de dentro. Dessa vez, eu não fui chamado de louco pelos de fora, eu fui chamado de louco pelos de dentro. Teve gente que falou, você é louco, cara, entregar uma igreja, você levou 10 anos para construir isso, você fez... Sabe qual foi a minha resposta? Eu disse, como eu poderia dizer não para Jesus quando ele me pediu a igreja? Como que eu poderia dizer não para o dono dela? Como eu poderia dizer, não vou te dar o que é teu? Aí a pessoa parou. Eu falei, o problema teu é que você acha que eu era dono da igreja, não sou. Eu sou mordomo. O meu rei manda e eu obedeço. Ah, mas as pessoas não vão te entender, as pessoas vão te abandonar. Isso é normal, porque quem vive por fé não anda agarrado em pessoas, quem anda por fé vive agarrado em Deus. É normal as pessoas irem e virem. Na verdade, quando você se converte, você perde todo mundo. E se quiser ficar com alguém, você vai levar ló para a tua vida e vai se lascar. Estou mentindo? Quem, quem já é convertido há mais tempo sabe do que eu estou falando. Agora, não adianta você tentar explicar a fé, só se entende quem tem fé. Por isso que Paulo vai dizer que coisas espirituais se fala, se entende espiritualmente. E você fala a pessoas espirituais. Não dê pérola a porcos. Não adianta você ficar tentando falar para os outros coisas de fé. Tenta explicar dízimo para um ímpio. Tenta. Você vai dar. Para crente já é difícil. Porque tem um bando de crente carnal que gosta de mamon, que odeia a prosperidade do reino e que gosta da miséria, que gosta que não gosta de dízimo. Vai tentar falar para um crente que já não é fácil, imagina para um ímpio. Eu vejo, às vezes, crente discutindo. O ímpio vai lá e fala, esses pastores só querem ter o dízimo. Aí o crente, eu não dou dízimo para o pastor, eu dou dízimo para Deus. Teve um dia que o cara falou para mim, você dá dízimo, você vai lá dar dízimo pro teu pastor? Eu falei, eu vou lá dar dízimo pro meu pastor mesmo, você cala a tua boca. Eu não discuto com... a Bíblia diz, corrige o tolo na sua tolice e ele se achará sábio. Você não consegue explicar coisas espirituais para quem é carnal, meu filho. Não adianta. Quer um conselho? Viva a tua fé e não dê explicação para ninguém. Uma vez eu fui ofertar um carro, meu amigo, sem falar nada para ninguém. Imagina, eu tenho uma família, eu tenho filha. Na época eu não tinha a Zoe ainda, tinha a Isabela, tinha que levar para a escola. Era o único carro que eu tinha. Eu vou para o culto e volto de a pé. A minha mãe não entendeu. Minha mãe, você vai ficar de a pé? Como é que vai levar a menina na escola? Eu, mãe, fica na tua. Deus falou comigo. Ela, e você vai usar meu carro? E você vai levar a menina? Então tá, mano, presta o carro aí uns 2, 3 dias. Passou um dia, eu tinha arrumado o carro, tava andando e no final, que dia que a senhora me viu andar de a pé, mãe? Nenhum dia. Você teve carona, o povo se propunha a levar você aonde você queria. Deus preparou tudo. Sabe por quê? Porque Deus nunca perde para você, meu querido. Ontem... Eu amo essa frase, pai. Quê? Eu amo essa frase que você acabou de falar, que Deus nunca perde para nós. Nunca perde. Tudo que você entregar para Deus, ou no presente tempo, ou daqui a um tempo, você vai falar com a tua boca. Deus não perde para mim. Aí te garanto. Não perde. Deus não, meu amigo, não perde. Você não vai chegar no céu falando, Deus, eu entreguei mais para o Senhor do que o Senhor me deu. Você não vai. Não vai. Ontem eu fui pegar meu carro zero. Montei no carro. Brum.
Saí assim, ó, demorou um tempo para cair a ficha, que eu tinha comprado um carro zero. Depois de 12 anos, comprado um carro zero, eu com a minha esposa fui buscar a Isabela na escola. Ela, pai, deu certo o carro. Falei, deu, é aquele ali. Meu Deus! Entrou dentro do carro. Deixa eu ver, pai, liga o carro. Aquela festa, nós todos em festa, aquela euforia com o carro zero. E aí, sabe o que Deus falou? Eu não perco para você. Ontem eu estava no carro zero em alegria, mas um dia eu estava deixando um carro no altar para ir embora de a pé. E eu não ganhei um carro no outro dia. Eu já dei carro para andar quase um ano a pé. Porque tem gente que dá oferta esperando que no outro dia ganhe algo. Isso é barganha. Oferta você dá sem certeza nenhuma, porque fé você faz porque é fé. Você não faz porque eu vou dar, porque eu vou receber. Pastor que fica te insinuando, faz porque você dá com a direita, Deus te dá. Cuidado. Eu desafio meus filhos a ofertarem a todo tempo, mas eu nunca prometo. Ó, dá essa colher que Deus vai te dar outra colher. Porque Deus te dá infinitamente mais se você pede ou pensa. Você dá uma colher, Deus te dá uma casa. Deus te dá o que você precisa, não é o que você quer. Talvez você não recebeu o que você queria, mas fica tranquilo. Deus te dará uma boa medida. E se tem pessoas aqui, eu abro um parênteses nesse momento para dizer que todas as tuas ofertas vão ser colhidas em abundância nesse tempo. E serão bem-aventuradas cada uma das tuas sementes. E vocês verão sobre a tua casa e sobre a sua posteridade tudo aquilo que vocês entregarem em fé. Amém. Então, Amém. não, agora, não dá para explicar. Não dá. Pergunta para minha mãe quando ela chegou na chefe dela, pediu conta, porque ela ia. Teve uma época que minha mãe chegou e falou: Deus mandou eu sair daqui. A mulher falou: você é louca, Rô? Deus mandou. Deus mandou. Eu lembro que minha mãe ficou, Bruno, você é uma mulher, não entende. E não vai entender. Quantos de vocês já chegou em alguém e tomou uma decisão porque Deus disse e ninguém entendeu? Por que eu estou te falando isso? Porque quando Deus te desafiar, não tem que ser compreendido, querido. E se você está no meio de algo que nem você... A verdade é que quando Deus desafia, nem você compreende. É verdade ou não é? Eu não compreendi. Deus, por que o senhor mandou dar um carro? Eu vou ficar de a pé. Eu estou falando do carro, mas quantas coisas, meu Deus do céu. Deus já me mandou fazer cada coisa, que eu gastaria aqui uma semana contando. Quem caminha mais perto de mim, quem já me ouviu pregando, que eu sempre contava, pregava e contava os testemunhos, os testemunhos. Já cansou de ouvir eu falando de quantas coisas eu já abri mão, já perdoei, já dei, já liberei. E, cara, essa é a vida do cristão que vive por fé. Ele não se apega, ele libera. É porque a gente acha que fé é só para adquirir, né? Você já notou que fé, para a maioria, é só para ter? Só que nós vamos falar sexta-feira sobre o primeiro herói da fé, Abel. Aí nós vamos aprender sobre o que é fé. Porque a gente tem um certo sintoma de que se alguém abrir o áudio e falar, olha, comprei um carro zero, adquiri uma casa nova, fui curada de um câncer, o que você vai dizer? Essa pessoa tem fé. Mas se alguém abrir o áudio e dizer, cara, entreguei tudo. O que você recebeu? Nada. Só entreguei tudo. Sabe o que você vai dizer? Você é louco. A minha pergunta é, já vou adiantando a conversa nossa de sexta. Para o primeiro herói da fé, o que ele recebeu? Abel. Morte. A vida eterna. Só a vida eterna. Agora, qual foi a ação de fé dele que fala até hoje? Entrega.
A ação mais alta de fé na eternidade não está no que você recebe, está no que você entrega. Por isso, quando você entrega a sua vida, por isso que quando você entrega tudo a Jesus, você, de fato, é um homem e uma mulher de fé. E você está pronto para viver. Mas não tente ser compreendido. Não tente. Pela fé se entende. Bom, eu não consegui nem entrar aqui nesse texto, porque eu queria falar para vocês sobre a formação do universo pela palavra de Deus. Vamos ver, qualquer coisa na sexta, em vez de eu falar sobre Abel, eu falo sobre aqui, eu entro aqui falando sobre como que foi a formação do invisível para o visível. Na verdade, Deus criou o invisível, depois o visível, e aí você está aí, dentro do visível. Mas você foi gerado antes do invisível. E aí eu te mostro. Sexta-feira eu te mostro biblicamente isso. Por hoje é só. Só isso. Não tente se explicar. Você sabe falar assim, a Isabela está aqui na live, que eu falei para ela que nós iríamos orar pela neném dela, mas eu não vi ela mais cedo. Será que ela veio? Deixa eu ver aqui, participantes. Ela não veio hoje. Fernando, Davi, Angélica, André, não deve ter acordado, mas vamos orar. O pastor, ela estava aí. Deve ter acontecido alguma coisa que ela saiu. Sim, mas nós vamos orar nesses últimos minutos aqui. Eu quero convidar umas 4 pessoas para a gente orar, tá? Para a Isa, que é a filha dela. Ela já tinha exposto para nós aqui em outras lives que a neném dela nasceu, se eu não me engano, nasceu 7 meses, né? Alguém sabe a história melhor do que eu para mim? Com 30 semanas. Isso. E tá, melhora, dá uma complicada, tinha tido uma melhora muito boa, mas houve umas complicaçõezinhas agora. Ontem ela me passou, a médica disse que teve um inchacinho aqui na barriga, teve que mudar a alimentação e tal. Eu não quero nem saber o que ela teve, eu quero saber o que o céu está dizendo sobre ela. E eu creio no poder da fé e no poder da palavra da fé. E a fé não tem que se explicar. Eu sei que nós vamos orar e nós vamos ver o que Deus vai fazer sobre a vida da Isa. Nós vamos ver esse bebê daqui uns dias na live aqui, no colo da mãe dela. Restituído na sua casa, com vida e vida em abundância. Amém? Eu quero convidar o Leandro, eu quero que o pastor Mateus, eu quero que a Andréia. A pastora Lília está aí, senhor José? Não, pastor. Então vai Não ser tá você mesmo que vai orar. E Amém. depois eu termino. Oração, cada um vai orar um pouquinho pela Isa e liberar palavras, e nós os demais concordamos, e depois eu encerro aqui. E nós vamos orar todos os dias um pouquinho por ela. E amanhã também, se você tiver o pedido de oração por alguém, nós já, todo final de live, nós tiramos aí uns 2, 3 minutos para orar por todo mundo, tá bom? Pode ser assim a partir de hoje? Aí, todo final de live, das 7 horas às 7h03, a gente ora pelos pedidos de orações. Vamos orar por todo mundo. Então, vamos lá. Na ordem que eu chamei, abre o áudio e ora pela Isa. Amém. Pai, na autoridade do teu nome, Senhor, aqui como igreja, como corpo, Pai, nós decretamos, Pai, vida sobre a vida da Isa, Senhor. Que todo laudo, Pai, tudo aquilo que for, possamos já contrariar, Pai, todo laudo médico, tudo aquilo que foi decretado, falado por médicos, pessoas. Nós enviamos, Pai, os teus anjos, anjos de cura, seja onde quer que ela esteja agora, Pai. Nós, como igreja, Pai, nós decretamos, Pai, toda a cura no céu sobre a vida da Isa, Pai. Decretamos vida sobre vida, Pai. Você possa estar, assim, ó Deus, parando o coração da mãe. Você possa, assim, Deus, estar preparando o coração dela, Senhor Jesus, porque nós viveremos, Pai. Nós iremos ver, Pai, a Isa nesta live, Pai.
sã, salva, com muita saúde, Pai. É uma grande profeta que está por vir, Pai, que já veio, já está no mundo, Pai. E nós decretamos, Pai, que tudo, toda maldição, Pai, tudo aquilo que foi lançado sobre a vida dela, Pai, nós arrancamos, Pai. Nós decretamos vida, Pai. Em Teu santo nome, Pai, nós pedimos, Pai, coloque suas mãos, Pai. Coloque teus anjos ao redor. Acampe teus anjos, Deus, onde quer que ela esteja agora, Pai. Eu vejo como uma cuba e vejo muitos anjos em volta dessa cuba. Embaixo. Eu vejo como se fosse um líquido dourado entrando como se fosse no soro dela. E ela ganha muita energia, ganha muita disposição. E seja renovada, Isa. Em nome de Jesus, seja renovada nesta manhã. É o que nós te pedimos como igreja, como corpo. Em teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por já mostrar, Pai, o quão grande essa garota será, Pai. Em teu santo nome. Amém, Senhor. Ainda como igreja, nós oramos também. Como igreja, nós ordenamos, Deus, para que tudo aquilo que estiver tentando tocar na vida da Isa caia por terra agora, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós, em concordância, quebramos todas e quaisquer maldição que possam ter vindo dos pais, dos avós, dos bisavós, de todas as gerações passadas. Senhor, como igreja, nós liberamos vida sobre a Isa. Como igreja, nós pedimos para que o Senhor derrame sobre ela um bálsamo de vida. Deus, se precisa ser trocado algum órgão dela, algum que foi afetado de maneira ruim, nós pedimos que o Senhor traga órgãos novos a ela, que o Senhor toque do alto da cabeça até a planta dos pés dela, tirando tudo aquilo que está causando danos no corpo dela, Jesus. Nós liberamos cura, nós liberamos sobre ela vida, nós liberamos sobre ela crescimento, Jesus, e nós liberamos sobre ela saúde, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos que essa criança não veio à Terra por um motivo vão. Nós sabemos que o Senhor já tem propósito na vida dela desde agora, desde esses momentos. Por isso nós cremos na vida, nós cremos na abundância de saúde sobre ela. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor toque todas as partes do corpo dela, os órgãos, os ossos, que o Senhor toque a pele dela. Pai, no nome de Jesus, Deus querido, que ainda essa semana nós possamos ouvir grandes coisas a respeito da Isa, no nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a Isa agora, Pai. Pai, que o Senhor toque ela, Jesus. Pai, nós liberamos vida sobre ela, Jesus. Toque nos órgãos dela, Pai. Que tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está infeccionado, Jesus, que o Senhor regenere agora, Pai, no nome de Jesus. Pai, que essa criança seja um testemunho vivo do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor entre, Senhor Jesus, naquele hospital, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, Pai. Pai, o Senhor pode todas as coisas, Jesus, nós não podemos nada, mas o Senhor pode, Pai. Pai, que o Senhor toque nessa criança, o Senhor toque na vida da Isa agora, Jesus, e que o Senhor traga vida para ela, Jesus. Que o Senhor traga vida para ela nesse instante, Jesus. Pai, que tudo aquilo que está atrapalhando ela de desenvolver, de ter alto, de se alimentar, Jesus, que o Senhor retire agora, Pai, no nome de Jesus. Pai, essa criança vai contar o testemunho, ela vai ser um testemunho vivo, Jesus, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor vai sobre a família dela também, Jesus, que o Senhor dê entendimento, Pai, que o Senhor dê direcionamento, Pai, para eles, para que eles sejam estruturados nesse momento tão difícil, Jesus. Pai, é isso que declaramos sobre a vida dela, cura, restauração, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu declaro nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, tu já criaste ela perfeita. Eu creio que esse tempo o Senhor está colocando a Isa recebendo impartição de muitas pessoas através da oração, através da fé, para manifestar o chamado que o Senhor tem com ela nessa vida. Assim, Pai, estabelece ela em nome de Cristo e ativa na vida dela tudo que o Senhor tem para esse tempo. Em nome de Cristo, amém. Amém, Pai. Nós, como corpo de Cristo, nós queremos pedir que haja uma transfusão do teu sangue para o sangue da Isa. E que no teu precioso sangue, Pai, que há vida e vida em abundância,
que há cura, que há libertação, que há tudo que há necessário, Pai, que é necessário para uma saúde plena, seja injetado nas veias dessa criança e que ela ganhe peso, que ela receba aquilo que só o teu corpo tem, como um corpo de Cristo. Nós queremos, Pai, entrar dentro deste hospital, juntos, em espírito, e liberar do sangue que corre no corpo que nos veste, nas vestes do nosso Messias, e cobrir essa criança, para que com o mesmo sangue que nos salvou, nos purificou, nos guardou e nos regenerou, haja regeneração sobre essa criança. E que haja ainda hoje, sim, Pai, melhoras sobrenaturais. Nós queremos ver milagres e ouvir milagres no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, amanhã nós não temos live, tá? Toda quinta eu tenho reunião com o meu pastor e com os pastores da cobertura. Mas sexta-feira, 6h30, estamos on. Espero vocês. Que Deus os abençoe e continuem orando um pelos outros e orem pela minha vida